Olá pessoal, professor Marco Aurélio do IFRO Campus de Paraná. Espero que vocês estejam bem e estejam motivados para estudar física. O assunto desse bimestre, dessa etapa, é gravitação. Vamos começar com astronomia básica, alguns detalhes importantes sobre o nosso universo. Seria muito bom se estivéssemos juntos com aulas presenciais, porque tenho certeza que vocês fariam muitas perguntas, porque esse assunto é fascinante. Mas vamos aproveitar com o que temos disponível no momento. Então vamos lá, vamos começar. E para você acompanhar esse vídeo melhor, aí na tela aparece os tempos com os respectivos temas específicos. É importante que da primeira vez você assista do início ao fim, mas depois pode ir direto para o tema que te interessa. E na descrição do vídeo aqui no YouTube você pode clicar direto no instante do tema que você quer revisar. Temos perguntas intrigantes que a humanidade tenta responder desde seu início. O que somos, de onde viemos, para onde vamos. Algumas pessoas diriam também como é que se o Palmeiras tem mundial, né? Mas não é o caso aqui. Vejam só. Onde é que a humanidade buscou as respostas para essa tríade, para essas três perguntas? As religiões tentaram responder isso no decorrer da evolução da humanidade. E se nós pegarmos, por exemplo, a mitologia Yorubá. Essa é a cena de um filme, né, de uma animação chamada Orun Aye. Segundo a mitologia Yorubá, lá no começo dos tempos, existiam dois mundos. Orun, que era o espaço sagrado, né, onde os orixás viviam, e Aye, que seriam os homens, feito apenas de caos e água. E Orun, né, o Deus Supremo, ordenou ao orixá Ododuá que viesse à Terra, trazendo uma cabaça com ingredientes especiais. Entre eles a terra escura, que serviria para plantações, né, surgir a terra, e depois conseguisse criar e sustentar o ser humano. Uma outra religião, se você pensar na mitologia grega, os filmes, né, nos mostram muito isso, tem vários filmes sobre a mitologia grega, e aí tem quem gosta de história também, deve ter visto em algum momento isso. Então, o mundo foi feito pelo caos. Caos é uma entidade. E aí vivia num ambiente cheio, muito escuro, trevas, vazio, sem nada. E aí ele criou Gaia, que é a Mãe Terra, Eros, que é o amor, Nix, a noite, e o Tártaro, que é as profundezas da Terra, que algumas religiões chamam de inferno. E Gaia, por sua vez, criou Urano, que representava o céu, o firmamento. E temos a tradição religiosa chinesa, que fala que o Yin e Yang vieram exatamente num ovo. Esse cara está vendo a imagem, a representação de Pangu, é o equilíbrio, o gigante. Esse gigante formou, né, o céu e a terra. Outra mitologia interessante é dos hindus. Aí está vendo o que não é marca de cerveja, é Brahma. Quando a criação do mundo resolveu dar a terra aos habitantes que fossem criados a sua própria emanação. E aí vários deuses surgiram a partir daí. E aí nós temos como judeus e cristãos acreditam que o mundo surgiu. No primeiro dia, a luz. No segundo dia, o firmamento e a atmosfera. Terceiro dia, a terra separou-se das águas, surgiram as plantas. Quarto dia, sol, luas e estrelas. Quinto dia, criou os animais marinhos e as aves. E no sexto dia, como tudo já estava pronto, criou animais terrestres, o homem e a mulher. E no sétimo dia, Deus descansou. Então, o que essas religiões têm em comum, né? Todas buscam interpretação para aquelas três perguntas que eu mostrei para vocês. No decorrer dessas nossas aulas, vocês vão perceber que eu vou apresentar para vocês teorias muito bem fundamentadas e baseadas em dados astronômicos, cálculos. E vocês vão perceber que nada disso é simplesmente suposição, certo? São teorias mesmo muito bem fundamentadas. Não vou afrontar a fé de ninguém, mas eu vou apresentar uma interpretação de como o universo surgiu, que é da ciência. Porque na filosofia e na arte também temos alguma interpretação do que somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Mas eu vou apresentar para vocês o que a ciência diz sobre isso, principalmente no que tange à criação do universo como um todo. Primeiro vamos definir o que é uma teoria. Primeiro vamos pensar o seguinte: esse é seu Astolfo.
Seu Astolfo é um cara legal, um cara muito bacana, e ele exatamente tem uma ideia, o seguinte: meu joelho está doendo, então hoje vai chover. Essa é a interpretação que o seu Astolfo faz. Toda vez que o joelho dele dói, ele diz que vai chover. A pergunta é: seu Astolfo, realmente isso será que não é só uma coisa que passa por sua cabeça? Foi testado mesmo? Tudo foi muito bem sistematizado, tudo muito bem testado. Por quê? Todas as vezes que o joelho dele dói vai chover? Ah, tá, mas pode ser que tenha uma relação com as articulações, com a umidade do ar, pressão atmosférica, etc. Sim, pode ser. Enquanto existe esse tal de pode ser, isso se chama hipótese. Porque a pessoa teve uma ideia fundamentada em alguma base científica muito bem elaborada e, pensando nessa hipótese, ele vai tentar testar isso para que se torne algo muito maior, que é uma teoria. Portanto, na ciência, essa frasezinha aí, isso é só uma teoria, não existe, ou pelo menos não deveria nunca ser dita. Não existe a palavra só uma teoria. Se é uma teoria, é algo fundamentado, testado e comprovado. Por exemplo, se você tem um fato, você observa um fato, você estabelece uma hipótese. Você vê o segundo fato, estabelece outra hipótese. E é assim sucessivamente. Vamos colocar 4 fatos que formulam 4 hipóteses. A primeira você conseguiu comprovar, a segunda você comprovou, a terceira foi refutada. Por algum motivo, refutou. Você não encontrou fundamento naquilo. E aí temos um 4º fato que foi exatamente comprovado. Isso encaminha para que a hipótese testada matematicamente, experimentalmente, por observação sistemática, caminhe para uma teoria. Mas antes você tem que apresentar isso para que outras pessoas da sua área, a gente fala para os seus pares, possam apreciar. A chamada publicação. E aí eu coloquei alguns exemplos de revistas renomadas, de periódicos, né, de publicações renomadas, aonde essa sua hipótese testada vai ser publicada. Estando ali, outras pessoas, outros cientistas vão observar aquilo e podem fazer um procedimento interessante: conferência e comprovação. Ele vai testar com um outro método, com outro tipo de equipamento, e vai testar isso. Conferindo e comprovando, olha o que acontece: temos finalmente uma teoria. Beleza? Então, quando você tiver uma ideia, ela é uma hipótese. Enquanto ela não é provada com todos os rigores da ciência, ela não se torna uma teoria. Então vamos de agora em diante não usar mais é só uma teoria. É apenas uma hipótese. Esse é o termo correto. Certo? Como exemplo, temos algumas hipóteses que algumas se tornaram teoria e outras não. Por exemplo, a teoria da relatividade de Albert Einstein, testada e comprovada matematicamente e depois experimentalmente. A teoria da evolução de Charles Darwin, que é uma teoria muito bem fundamentada. Existia ainda uma hipótese de o que mantinha os astros no firmamento, vamos dizer assim, né, no universo, era uma espécie de matéria que recebeu o nome de éter. As ondas eletromagnéticas, no modo geral, se propagavam de um ponto para outro porque tinha exatamente, segundo essa hipótese, uma espécie de um fluido, né? Como fosse um gás, né? no universo, chamado éter luminífero, mas caiu por terra. Não é considerado uma teoria. E outra interessante, né, que eu pedi ajuda para minha esposa, que é bióloga, a geração espontânea. É até engraçado você pensar na hipótese assim: se eu deixo um pão em cima da mesa, ele vai mofar e dali surgem baratas. Olha só, as baratas surgem daquele pão mofado. Então a barata, o rato e outras pragas, né, elas tinham a geração espontânea. Elas surgiam de materiais estragados, né, de materiais em decomposição, de lixo, de sujeira, né. Hoje sabemos que elas são atraídas por isso. Os animais, né, os seres vivos lá já existem, inclusive os fungos e bactérias já existem e são atraídos por esse estado, né, por essa condição. Então a geração espontânea também não é uma teoria, era apenas uma hipótese que foi refutada depois. Essas são as etapas da ciência. Na ciência, observe, questione, formule,
teste, analise, conclua e repita. Esses são os passos para se construir ciência mesmo. Isso aqui é interessante também, essa imagem também rodou, né, como uma espécie de um meme. Não se refuta estudo científico com opinião. Só se refuta estudo científico com outro estudo científico realmente mais fundamentado, que geralmente vem para corrigir distorções, não com opinião. Alguns políticos precisariam ouvir isso de vez em quando, né? Que não é sua opinião que vai refutar a ciência. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Hey! Qual é a ideia da teoria do Big Bang? Na verdade, a gente acha que a teoria do Big Bang ela tinha como objetivo, né, explicar como ou quando o universo surgiu. Na verdade, era estudar a estrutura atual do universo. Grandes físicos como Alexander Friedman e Georges Lemaitre pensaram na expansão do universo. Como é que o universo se expandia. Acreditava-se até então que o universo se expandia de forma constante, né, com velocidade constante. E aí percebemos que não. Na verdade, Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando de maneira aumentando sua velocidade, né? E também interessante é que quanto mais longe a galáxia estivesse, maior seria a sua velocidade de afastamento. Por quê? Quem concede à galáxia essa energia para aumentar sua velocidade de afastamento? Depois deu-se a isso o nome de energia escura, né? Pelo fato de desconhecermos, né, essa energia. Por que ela se afasta dessa forma, aumenta a velocidade de afastamento. Qualquer coisa que você pensar, existe uma expansão inicial, quanto mais distante do foco daquela expansão, mais lento acontece, né? Se você pensar por uma explosão qualquer, né, o epicentro da explosão é mais intenso. À medida que vai se afastando, vai diminuindo. No caso das galáxias, não. Então aí é um dos grandes mistérios, né, que está sendo estudado, é essa energia escura. Agora a questão é o seguinte, agora vamos pensar. Se as galáxias estão se expandindo, então elas já ocuparam o mesmo ponto. Imagina que você pega um balão, uma bexiga, e começa a soprar esse balão. Você assopra, assopra, assopra e você estoura esse balão. E tem alguém filmando isso. Se essa pessoa retroceder a filmagem, quem estiver assistindo vai perceber um momento em que o balão era pequeno, não estava cheio ainda. E mais interessante é se você colocar um ponto, desenhar um pontinho nesse balão e você vê esse ponto se expandindo conforme você assopra o balão, até que ele estoura, né? Ele estourando e aí retrocedendo de novo, você consegue alinhar todos esses pedacinhos naquele mesmo ponto. Então com essa ideia, assim, se está se expandindo, então em algum momento já ocupou o mesmo ponto. E quando se fala ponto, é literalmente um ponto. Extremamente denso, muito denso, de altíssima temperatura, certo? Até que de repente, bang, aconteceu a expansão, né? O termo Big Bang ele acaba não sendo muito interessante, né? Porque bang em inglês é explosão, né? Até onomatopeia para tiro, né? Porque não houve uma explosão propriamente dita, não existia matéria para essa explosão. Uma expansão, uma inflação extremamente violenta. Isso foi o que chamou-se de Big Bang. E o interessante é que o Big Bang deu origem e a concepção de tempo, a concepção de nossa realidade também. Mais tarde, Albert Einstein concluiu, né, que o espaço e o tempo estão conectados. Existe a malha do espaço-tempo. E justamente o Big Bang deu origem a essa nossa realidade. Se te perguntarem o que tinha antes do Big Bang, não tinha antes do Big Bang. Mas não, porque o nosso tempo começou a ser contado a partir dali. Não existe o termo antes do Big Bang. Na ciência não. Certo? Aí eu volto lá aquilo que eu falei no começo. As religiões podem encontrar suas interpretações para isso. A ciência não. A nossa realidade tem origem no exato instante do Big Bang. E é interessante falar instante porque justamente o Big Bang deu origem ao tempo. Se resfriou. E se transformou em matéria.
graças a essa interação íntima entre energia e matéria, explicada pela equação de Einstein, né? E igual a mc². E sendo energia, m massa e c a velocidade da luz. As partículas elementares surgiram, né? As partículas que compõem tudo, né? Eu já citei para vocês que os átomos, né, com elétrons, prótons e nêutrons, não são as menores unidades da matéria, né? Existem partículas elementares, partículas subatômicas que compõem todo o restante, principalmente os chamados bósons, né? Bom, e aí surgiram depois átomos e moléculas e tudo que conhecemos, e também o que desconhecemos. E quando eu falo desconhecemos, não é só um planeta muito longe, não. Como eu disse para vocês, eu citei a energia escura, existe também a matéria escura, né? Nós conhecemos muito pouco do que realmente existe, né, no universo. A nossa tabela periódica é uma fatia muito pequena de um bolo muito maior. Essa imagem, essa representação, ela tem como início o Big Bang e como final a sonda WMAP, que conseguiu verificar a densidade do universo e, portanto, determinar com precisão a sua idade. Nosso universo tem 13,7 bilhões de anos. Então nós tivemos um momento onde aconteceu o Big Bang, depois uma flutuação quântica, né, onde as partículas elementares começaram a se juntar, né? Tivemos uma era das trevas, né, onde nada aconteceu, absolutamente nada, nenhum evento relevante, e aí o desenvolvimento das galáxias, planetas, etc. O grande físico Carl Sagan, ele é além das suas contribuições para a ciência do modo geral, né, para a física especificamente, ele também ajudou a popularizar a ciência com a sua série Cosmos. Só que não é pelo Carl Sagan, que ele faleceu em 1996. É o Neil deGrasse Tyson que faz a apresentação dessa nova temporada da série Cosmos. Muito boa, recomendo que vocês assistam. No YouTube tem alguns episódios, né, livres. O Carl Sagan ele criou o chamado calendário cósmico. Ele pegou aqueles 13,7 bilhões de anos e distribuiu nos dias do ano, os 365 dias de um ano comum, não um ano bissexto. Como é que ele fez isso? Matemática muito precisa. Mas é claro que vocês não vão achar, vou mostrar por exemplo algumas datas, não vão achar, hoje é dia de cantar parabéns para Marte, hoje é dia de... Não é assim. Ele fez uma projeção que se 13,7 bilhões de anos coubessem em um calendário, né, de 365 dias, quais seriam as datas e horários dos eventos. Por exemplo, no calendário cósmico do Carl Sagan, o dia 1º de janeiro, às 0 horas, 0 minutos e 0 segundos, é o Big Bang. Já o dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, é você aí que está assistindo esse vídeo com as pernas cruzadas e morrendo de fome. Certo? Acho que para muitos de vocês eu adivinhei esse momento, né? Então, pra você ter uma ideia. Vai chegar um momento que não adianta mais falar de dias nem de meses, tem que falar de segundos e até fração de segundos. Então dá uma olhadinha aí. Então o 1º de janeiro às 0 horas seria a origem da matéria, o espaço e o tempo. Maio, vamos dar avançada para o mês de maio, onde seria a origem da Via Láctea. O nosso sistema solar teria acontecido em setembro. Lembrando, não é o aniversário do sistema solar. Conseguir pegar o evento cósmico e colocar no calendário, apenas a título de ilustração. Mas é claro, com matemática muito bem precisa. Mas não acha aí que dia 9 de setembro vamos cantar parabéns para o sistema solar. Não, é apenas aí uma suposição baseada na matemática. Então, setembro, né, ali passamos aí da metade, né, seria a origem do sistema solar. A formação da Terra seria 14 de setembro. O surgimento de vida na Terra seria 25 nesse calendário. E aí vai indo, né? Então, agora, quando chega o mês de dezembro, né, não adianta mais a gente falar de meses, tem que falar de dias, né, porque aí nós temos que pensar, daqui a pouco falar de horas, inclusive, minutos e segundos. Você vê, tem uma ideia, os primeiros primatas apareceriam no dia 28 de dezembro nesse calendário, né? Os primeiros hominídeos, dia 29. Os primeiros seres humanos modernos, dia 31, às 22 horas e 30 minutos. Né?
Às 23 horas 59 minutos e 59 segundos, renascimento na Europa. Olha só, nós já estamos vivendo uma fase onde esse calendário do Carl Sagan já não está mais nem no segundo, já está na fração de segundos, porque cada vez mais eventos interessantes acontecem. Então, futuramente, quando formos estudar, quando nossos filhos, seus filhos, né, forem estudar isso aqui, vão se falar 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e sei lá quantos centésimos, o coronavírus, né, o surgimento, né, contágio, pandemia de 2020. Né? Então, vocês verem como é que esse calendário agora evolui de maneira mais lenta. Tá? Claro que tem aquelas pessoas que duvidam da ciência. Né? Tudo mentira, ninguém estava lá na época para ver essas coisas. Né? Dá uma vergonha desse povo, não dá? Muita vergonha. Por quê? Não é bem assim. A ciência trabalha com dados, fatos, cálculos, experimentos e minuciosa pesquisa. Olha esse exemplo comparativo a seguir. A excursão ao litoral. 5 alunos venceram um concurso internacional de física e o prêmio foi uma viagem ao litoral acompanhado de 2 professores. Quem são esses 5 alunos? Personagem 1 é a Ana Maria. Ela usa um perfume muito forte chamado Doce e Cabana. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então o Doce e Cabana é muito intenso. Ela marca por onde ela passa. O Felipe. Felipe é um ótimo aluno de física, né? E ele não ia perder essa viagem de jeito nenhum. Ele quebrou a perna esquerda, mas mesmo assim ele quer ir. E vai. Ele anda sempre com a muleta, né? Enquanto essa perna dele está quebrada. Mas ele disse que não, vou na praia, não tem nessa não. Nunca fui na praia, vou agora. A Giovana, ela adora artesanato indígena. Ela tem dezenas de brinco, pulseira, colares e anéis. A Solange, ela tem uma voz linda. Ela adora cantar. Ela não pode ver o microfone e está sempre cantando. E o Wagner, ele tem 1,98 m. Ele pesa 110 kg e pintou o cabelo de vermelho. Se tem alguém que realmente aparece muito, é o Wagner. É grandão e agora com o cabelo bem vermelho. Eles têm uma regra que deve ser seguida, não importa o que aconteça. Nenhum aluno pode se separar dos outros. Certo? Essa regra é muito bem estabelecida. Eles são alunos muito dedicados, que venceram um prêmio de física e eles conseguem seguir essa regra. Então, aonde um for, os outros também vão. Mesmo que eles se percam dos professores. Então vamos lá, aí está o detalhe desses alunos. Vamos ver o que aconteceu. Todos acordaram cedo para visitar as várias praias locais, mas o grupo acidentalmente se separou dos 2 professores que os acompanhavam. Nas praias não há sinal de celular nem Wi-Fi. E agora ferrou, né? Como é que eles vão encontrar esses alunos? Como é que os professores vão encontrar os alunos? Os 2 professores começam as buscas pela praia menos badalada, a chamada Praia da Torre. Ela é famosa pelas mudanças periódicas de marés e pela torre de observação de 12 metros de altura. Ela tem uma torre grandona, eles vão começar por lá. Primeira coisa, os professores notam que na areia há marcas profundas ao lado das pegadas, como se fosse uma bengala ou uma muleta. A ideia é, será que é o Felipe? Já que o Felipe está com a perna quebrada, talvez seja o Felipe. É uma hipótese. Continuaram observando. Foram no banheiro químico. E mesmo no banheiro químico, a professora conseguiu sentir o cheiro do perfume Doce e Cabana. Ela identificou o perfume. Ela pensou assim, nossa, num banheiro químico eu consegui sentir o cheiro do perfume? Será que a Ana Maria passou por aqui? Então temos uma segunda hipótese. O professor, enquanto ele esperava a sua colega, ele encontrou um colar indígena quebrado próximo ao mesmo banheiro químico. Sei, então um artesanato indígena. Muita gente gosta de artesanato indígena, mas pode ser que esse seja um colar da Giovana. Olha, já temos outra hipótese. Os professores sobem na torre
e avista ao longe uma multidão ao lado de um quiosque na Praia da Ponta e consegue ver uma pessoa alta com cabelo vermelho. Olha, uma pessoa alta com cabelo vermelho talvez seja o Wagner. Outra hipótese. Por fim, eles andam mais um pouco e às 9 horas e 45 minutos escuta uma voz linda e conhecida cantando no karaokê no quiosque da Praia da Ponta. Olha, essa voz eu acho que eu conheço. Parece muito com a voz da Solange. Portanto, observem a quantidade de hipóteses que eles têm para talvez chegar a uma conclusão. Há fortes evidências apontando que o grupo de alunos passou pela Praia da Torre e encontra-se na Praia da Ponta. E mais, um dos professores fez uma pesquisa e descobriu que na Praia da Torre a maré baixa inicia às 9 horas e que os banheiros químicos são severamente higienizados pontualmente às 9h30. Olha, então agora eu tenho algumas regras bem definidas. E a pesquisa levou a observar essas regras definidas. A maré baixa inicia às 9 horas. Ou seja, se a maré estava baixa, não apagou as pegadas do Felipe. Se a maré estivesse alta, a onda vinha e apagava. E outra coisa, os banheiros químicos. Como o banheiro não estava limpo, foi possível identificar o cheiro do perfume da Ana Maria. Olha, não só os professores agora sabem que os alunos passaram pela Praia da Torre e foram até a Praia da Ponta, como eles sabem até o intervalo de tempo que isso aconteceu, das 9 horas às 9h30. Então notem como é interessante esses dados para o conhecimento científico. Então nada que a ciência faz, pesquisa, é no achismo. Pega essa hipótese, testa essa hipótese e aí chega-se a conclusões. Certo? É um exemplo simples para vocês perceberem que, se até mesmo num exemplo como esse pode chegar a uma conclusão, imagine com estudos de ponta, né, com pesquisas muito bem fundamentadas. Vamos falar agora de astronomia básica. Uma olhadinha na imagem, né? Nosso planeta, nossa Terra. Vamos aumentar um pouco mais agora a distância, a escala. E aí vocês vão ver o sistema solar. A nossa galáxia, né? A Via Láctea. O grupo de galáxias. E aí temos uma ideia do quanto somos importantes, mas também do quanto somos pequenos. Então ali está o nosso planetinha, planeta Terra, que faz parte do sistema solar, certo? Não está em escala aí. Que faz parte da Via Láctea, que tem um grupo local, né, que pertence a um grupo local de algumas galáxias, entre elas Andrômeda, mais próxima da gente, que faz parte de um supercluster, que é um outro grupo maior ainda de galáxias, e isso faz parte do universo. Aí está a nossa Via Láctea e sua vizinha Andrômeda. Estamos em rota de colisão com Andrômeda. Certo? Em algum momento vamos nos chocar com ela, no momento, alguns bilhões de anos, né? No futuro aí vai se chocar, e Andrômeda, por ser bem mais massiva, vai engolir a Via Láctea. O que tem nas galáxias? Planetas e estrelas. Então nós temos alguns exemplos de estrelas. Temos as gigantes azuis, como Region, que é possível observar na Terra. Nós temos estrelas brancas, como Sirius. Vermelhas, como Próxima Centauri, a estrela mais próxima da gente, né? Anãs castanhas, como Gliese 229b. Anãs amarelas, como o Sol. O nosso Sol é uma estrela chamada anã amarela. Já eu falo sobre a composição do nosso Sol. Aí está a Via Láctea, né, numa representação para vocês entenderem o que tem nessa Via Láctea. E ali está o nosso sistema solar, bem ali, pequenininho, naquele cantinho ali. Próximo dela é o cinturão de Órion, por aí vai. Ela é em forma de espiral, né, nessa Via Láctea. Aí está o nosso sistema solar. Nós começamos lá com o Sol. Essa não está em escala, nem em distância, nem em tamanho de planeta, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Tem um cinturão de asteroide, né? E ali também um planetóide chamado Ceres. Depois vem Júpiter,
Esses asteroides, a maioria deles atraídos por Júpiter, ainda bem, né? O nosso faxineiro do sistema solar, né? Senão muitos desses asteroides teriam atingido a Terra. Júpiter, Saturno. Entre Saturno e Urano tem muitos cometas, né, que passam por ali. Depois vem Netuno, outros corpos celestes. Makemake, Plutão, que já foi planeta um dia, foi rebaixado junto com Corinthians em 2007, na verdade, né? E Plutão, porque a questão do tamanho, da órbita, etc., foi necessário fazer uma reformulação em relação a quando considerar um astro como planeta. Porque se Plutão fosse um planeta, Makemake, Eris também seria. Tá? Ali dá o cinturão de Kuiper, são chamados objetos transneptunianos. Né? Isso aí é o que está no nosso sistema solar. A partir daí já são astros fora do nosso sistema solar. O nosso sistema solar ele também pode ser dividido, né, na composição dos planetas. Os chamados planetas rochosos ou telúricos. O termo telúrico é porque se assemelha à Terra. Então Vênus, Mercúrio, Marte e Terra são planetas que têm rochas na maioria da sua composição. Tá? São planetas sólidos, vamos dizer assim. Além do núcleo, obviamente, também tem muitas rochas. Já os planetas jovianos, em homenagem aí a Júpiter, são gasosos, inclusive os gigantes gasosos, né, que é Júpiter e Saturno. Né? São planetas que têm gás praticamente, né? Não vai ter uma atmosfera sólida. Então tem lá o núcleo sólido e o restante da atmosfera dele de superfície é gás. Vários tipos de gases. Eu fiz aqui para vocês uma comparação em escala dos planetas do sistema solar. O gigantão Júpiter, seguido por Saturno e seus famosos anéis, formados de cristais de gelo, poeira cósmica, etc., que ficam orbitando ao redor de Saturno. Tá? É muito bonito, acho que um dos mais bonitos do sistema solar. E aí temos Urano, em terceiro lugar, e Netuno, quase do mesmo tamanho de Urano. São os gigantes do sistema solar. E aí temos os outros planetas. Terra, se vocês observarem, a Terra cabe nessa mancha marrom que tem Júpiter, que é um furacão, né? É um furacão constante ali na superfície de Júpiter. Temos aí Vênus, praticamente do mesmo tamanho que a Terra, um pouquinho menor apenas. Aí temos Marte e por último Mercúrio. Aí estão os 8 planetas do nosso sistema solar. Um comparativo entre o Sol e Júpiter está em escala, tá? Nessa escala a Terra não seria visível para vocês aí na tela do computador ou celular de vocês. Então a comparação entre o Sol e Júpiter. Agora vamos falar de distâncias, né? Então eu tenho ali o Sol, vou fazer uma reguinha ali, o Sol ocupando a superfície do Sol ocupando o ponto zero da régua, e cada centímetro corresponde a 150 milhões de quilômetros. Já vamos dar um nome para essa medida de 150 milhões de quilômetros. Pertinho dele temos Mercúrio. Depois temos Vênus. Muita gente acha que Mercúrio é o inferno mais quente do sistema solar. Não é, é Vênus, por questão da sua atmosfera, etc. Né? Então Vênus é muito quente, muito mais quente. O efeito estufa é muito intenso em Vênus. É o inferno do sistema solar, o planeta Vênus. Uma atmosfera basicamente de óxido de carbono. Depois temos a Terra, ocupando 1 centímetro, os 150 milhões de quilômetros, né, é justamente a distância da Terra ao Sol. Marte, na sequência, uma distância grande até Júpiter, depois Saturno, Urano e Netuno. Esses 150 milhões de quilômetros nós chamamos de uma unidade astronômica, UA. UA, unidade astronômica, a distância da Terra ao Sol. Então ele corresponde a 150 milhões de quilômetros. Se colocarmos em notação científica, 1 UA é aproximadamente 1,5 vezes 10 a oitava quilômetros. Aí tem aquela ideia, né, aquela informação, de que se de repente o Sol se apagasse, nós só iríamos perceber 8 minutos depois, porque é o tempo que a luz demora para chegar até a Terra, na distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Por falar nele, está aí uma estrela como tantas outras que existem no universo.
certo? Ano que vem vocês vão estudar a parte de óptica, eu vou falar bastante sobre essa questão da luz das estrelas. Muitas das estrelas que a gente vê, na verdade, já pode ter se extinguido, né? Pode ter acabado. O que acontece com uma estrela quando acaba? Quando ela consome principalmente ali a sua composição, o seu combustível, né? Numa estrela acontece o processo da fusão nuclear, né? Ela pega o trígio deutério, eles se fundem, né? O que é trígio deutério? São isótopos do hidrogênio, né? Então eles se fundem e aí essa fusão nuclear origina hélio, né? O hélio tem uma característica interessante, que ele emite luz. Mas se você faz um balanceamento de massa e de energia, a quantidade de massa daquele deutério, do trítio, somados, deveriam dar exatamente a massa do hélio, mas não é. A massa do hélio é menor. Para onde é que foi então essa bendita dessa massa? Convertida em energia, conforme já mostrei para vocês, a equação de Einstein, né? Pode ajudar a explicar isso. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então é convertida em energia. Então nós temos o calor, né? A grande energia fornecida pelas estrelas, dentre elas o nosso Sol, né? Aí dá a ideia dessa outra animaçãozinha que eu vou mostrar. Então, o que acontece com uma estrela quando consome todo esse hidrogênio, né? Se ela for muito grande, ela vai se transformar num buraco negro, ou se não, né, pode transformar em outro tipo de astro, né? Depois que acontece, de consumir todo o seu combustível nuclear, né? Todo o seu hidrogênio. Nosso Sol vai virar uma anã branca, ele não vai se transformar num buraco negro, ele não tem massa suficiente para isso, certo? Diâmetro dele 1,39 vezes 10 a 6 km, massa 2 vezes 10 a 30 kg. A temperatura na superfície do Sol é 5.500 graus Celsius. No núcleo, 1,5 vezes 10 a 4 graus Celsius. Ok? Muito bem. Próxima aula falaremos sobre as leis de Kepler. Ok? Então espero vocês lá. Até a próxima. Espero que tenham gostado dessa primeira aula falando um pouquinho sobre o estudo do universo e astronomia básica. Até mais.